Meus amados irmãos e irmãs, a nossa paróquia nesta solenidade se alegra com a presença de cada um que está aqui, os que rezam com a gente também, em casa, pelas redes sociais. Primeiramente por essa solenidade, esse dia especial, onde a promessa se cumpre. Jesus, Ele ressuscita e depois de 50 dias, Ele disse: vocês vão rezar, vocês vão entrar em oração, e eu enviarei o Espírito Paráclitos, o advogado, a força do alto. E hoje é essa promessa, que não foi uma promessa só para lá, para os discípulos daquela época, mas para nós também discípulos. E existe uma cena que me encanta muito, que é missionária, mas que nos indica alguém cheia de Deus e leva a Deus, que foi quando Nossa Senhora, cheia da graça e do Espírito, vai até Isabel, e a palavra fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por isso que o texto sagrado disse que todos ficaram cheios, e lá estava Maria no cenáculo. Uma salva de palmas para ela. Isso. E quando eu rezo o terço, eu peço a ela essa graça: mãezinha, dai-me também a mesma graça que a senhora deu para Isabel. Eu preciso do Espírito, eu preciso ficar cheio da graça também, para eu conseguir ir em missão, para eu conseguir uma vida nova, para eu conseguir ser santificado. Então aqui já está um sentido para cada um de vocês, que vão receber Deus hoje. E receber Jesus é receber o Espírito, é receber o Pai, a Trindade em mim, né? Tem uma musiquinha que fala: Deus habita no meu coração. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Para que cheio dele, cheio do Espírito, vocês, a exemplo da mãezinha, leve Jesus também. Nossa Senhora não alimentou de Deus só uma vez. E quando vocês confessavam, eu falava muito para vocês assim: é a primeira confissão de muitas outras confissões. E eu disse a eles que eu ia falar para vocês, pais: traze-os para confessar com frequência. Porque a confissão é o Espírito de novo, é Jesus de novo, a nos tocar, nos curar. Então eu quero convidar aqui os pais responsáveis por eles, por elas, façam direção espiritual, traga-os. Alguns já estão mais maduros na juventude, né? 14, acho que a idade máxima acho que é 14, né? Mas eu já sinto que precisa de conversar mais, talvez com o sacerdote também, é claro, já conversa com vocês, mas traga-os para a direção, traga-os para a confissão. Então hoje é a primeira, né, vez que Deus vai entrar na minha alma, a luz, o Espírito. Mas quanto mais eu tiver Jesus em mim, Ele que é alimento. Então essa celebração de hoje, com o Espírito, quer nos santificar, quer nos curar, para cheios dele ser também, né? Como Jesus disse: façais discípulos meus. Quem faz a primeira Eucaristia torna-se também um discípulo de Jesus. Ele que é o amor derramado em nossos corações, que nos enche de fé, que nos enche de esperança. Eu anotei aqui, que nos enche com os dons
sabedoria, entendimento, temor a Deus. Olha o que o Espírito Santo faz em nós. Fortaleza, ciência, conselho, inteligência. Então, quanto mais o Espírito em mim, quanto mais Jesus em mim, mas eu fico inteligente, eu fico iluminado. Agora eu queria que só as criancinhas da primeira Eucaristia rezassem comigo. Fala assim: Divino Espírito Santo, fala aí. Fonte de toda a ciência. Tem uns que não estão falando não. Fonte de toda a ciência. Derramai a vossa graça sobre a minha inteligência. Vamos colocar a mão na cabecinha assim, ó. Sobre a minha inteligência. Agora eu vou rezar de novo para Pascom fazer o registro, né? Vamos lá. Vamos lá? Divino Espírito Santo, fonte de toda a ciência. Com a mãozinha assim, ó. Derramai a vossa graça. A mão na cabeça agora. Sobre a minha inteligência. Aprenderam? Vou colocar o microfone aqui agora só para vocês rezar, viu? Vamos lá. Se der para acompanhar com eles aí, viu? Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Fonte de toda a ciência. Fonte de toda a ciência. Derramai a vossa graça. Derramai a vossa graça Sobre a minha inteligência. sobre a minha inteligência. Chique, né, essa oração? Aí quando vocês for fazer prova também, viu? É boa, né, essa aí, né, para fazer prova? Viu? Depois vocês pedem lá a tia para escrever para vocês. Amados, então é isso, o Espírito nos dá inteligência, nos dá os dons. Ele é Deus em nós. Por isso que hoje, recebendo a Eucaristia, eu vou receber também o Espírito Santo. Fala assim, onde Jesus Eucarístico chega, fala aí. Onde a Eucaristia chega? O Espírito Santo chega. Né? Então, toda vez que vocês receberem Jesus agora, vocês vão falar para Ele: Senhor, derrama o Seu Espírito em mim, me cura, né? Dá-me Teus dons, a Tua graça. Purifica-me, Senhor, santifica-me, porque eu também quero ser um discípulo Teu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O dia que a gente não toma café com pão, o dia que a gente não almoça, não é assim? A gente fica desanimado, porque o nosso corpo físico precisa do pão material. Assim também é o nosso coração, nossa alma. O dia que a gente não alimenta de Deus, a gente fica desanimado, a gente fica sem força. Por isso, Jesus é o alimento da alma, que vem em auxílio das nossas fraquezas. Eu achei bonito isso aqui. Sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é só um livro. Sem o Espírito Santo, falta-nos a força, o fervor. Então, Pentecostes, meus irmãos, é uma necessidade para nós. Todo dia, e a igreja quer que seja perene esse dia de hoje, que nunca acabe. Você medita a palavra, é o Espírito chegando. Você entra em oração, é o Espírito chegando. Você recebe os sacramentos. Quando você se curva diante de Deus, na presença, achei bonito quando Jesus fala hoje, né? Designando os apóstolos e pela sucessão apostólica os sacerdotes, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Eu ensinei vocês lá na confissão. É o padre que perdoa? Não. É Deus. Mas nós precisamos ter a humildade de obedecer essa palavra
Aqui está a fundamentação teológica do sacramento da confissão. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoadas. E o sacerdote, né, estende as mãos, faz a oração e no final ele disse: seja perdoado, perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o Espírito chega, o Espírito cura. O que fazer, Padre, para receber o Espírito? Porque Jesus hoje ele sopra o Espírito. Mas o que é que eu vou fazer para receber o Espírito? Primeiro, gente, fé. Seremos salvos pela fé. Então eu creio, e nós rezamos isso no credo, não é isso? Creio no Espírito Santo, não é isso? Então primeiramente eu preciso crer. É igual à confissão, eu preciso crer que Deus está me perdoando ali. Eu preciso fé para eu receber o Espírito Santo. Depois eu preciso de sede. Já pensou, o padre fala assim: você quer receber o Espírito Santo? Aí você fala assim: tanto faz. Não? Então, não tem desejo, não tem sede. Né? É igual fazer uma comida gostosa. O almoço está pronto. Você quer almoçar? Acho que não. Entendeu? Então não tem sede. Eu preciso de sede para receber o Espírito Santo. Se alguém tem sede, disse Jesus, se alguém tem sede, vinde a mim. Primeiro, depois eu preciso abrir o coração. Abertura de coração. Lá no livro do Apocalipse está escrito, né? Eis que eu estou à porta e bato. Você lembra o restante do versículo? Se você abrir, não é isso? Eu entro. Eis que eu estou à porta e bato. Mas quem é que pode abrir? Só eu que posso abrir. Eu vi um quadro uma vez que o quadro assim de Jesus. Aí tinha uma porta, né? Jesus batendo, e tinha uma porta e não tinha fechadura na porta. Eu perguntei: uai, esse quadro ficou errado, né? Ele ficou sem fechadura. Aí eu pensei: não, está certo. É porque a fechadura está do lado de dentro. Só a pessoa pode abrir. Interessante, né? Então eu preciso abrir-se à graça. Eu falo muito isso em minhas reflexões. Não basta estar perto de Jesus. Eu preciso estar perto com fé, com sede, com abertura de coração. E por fim, humildade. Os santos são humildes. Mandela está ali, né? Outro está aqui, mas outros que não estão no altar. Os santos são humildes. Humildade é reconhecer minhas verdades, minhas fraquezas, quem eu sou. Eu sou criatura, eu sou pecador, eu sou fraco. Eu preciso do poder do alto em mim, do sobrenatural em mim. Por isso Deus em mim, entende? Por isso a graça em mim, a palavra em mim. Mas isso precisa de ter humildade. Pessoas que são arrogantes, né? Antigamente lá na minha cidade falava nariz em pé, né? Salto alto. Hoje fala todo se achando, né? Tipo assim, eu sou a verdade. Essas pessoas, elas têm dificuldade de buscarem Deus porque elas não se abrem a Deus. Elas não têm humildade. Então os santos são humildes. Acho que foi São João que disse, né? Que Jesus cresça, não foi isso? E eu diminua. Eis aqui a serva do Senhor. Porque olhou para a humildade de sua serva, não foi isso? Humildade. Sem Deus eu não tenho nada para dar. Sem Deus eu não consigo perseverar, caminhar, né? Então, humildade, fé, sede, abertura e humildade. E para encerrar eu queria trazer para nós o que a sequência cantou, né? Falando do Espírito.
Ele consola a nossa alma. Ele nos descansa. Olha que lindo isso, não é? O Espírito é quem nos descansa. Como a água, depois de um dia de serviço cansados, nos descansa, não é isso? A cama, o travesseiro, nos descansa. Mas a alma, só o Espírito, só Deus nos descansa. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio. Bonito isso, né? Olha o Espírito. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. O Espírito cura. O Espírito purifica. Não sei se vocês sabem disso. Tem certos objetos que a água não consegue purificar, só o fogo. Me parece que esses caminhões que transportam combustíveis e tal, mas o ferro, por exemplo, né? Ele é dobrado com fogo, purificado, né? Pelo fogo. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. É bom, gente, sermos católicos, é bom rezarmos, mas nós precisamos ter um fervor, o fogo dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então essa simbologia, esses ícones do Espírito, né? Ficou tão lindo aqui, né? Uma salva de palmas para quem fez aqui para nós, ó. Ficou tão lindo, né? O Espírito Santo, ó. Na forma do pombo, na cor aqui do vermelho do fogo, né? O ruá, o sopro, éfeta, né? Do batizado, né? Éfeta, o ruá, e soprou sobre eles o Espírito, não é isso? Por isso que nós somos um sopro, viu? Tirou o sopro, puf, para lembrar que quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta é o Espírito Santo. Então você quer uma vida nova, você quer se converter. O critério não é você ser mestre, doutor, PhD, sei como é que é. O critério não é você ter muitas coisas, ter muitos likes, não é esse não. Você quer mudar, o critério não é só esforço seu. É também, mas a sua mudança não vai dar essencialmente pelo seu esforço, mas pelo Espírito em você, pela graça em você. E eu disse isso, uma coisa foi a vida dos apóstolos antes de Pentecostes, outra coisa foi a vida dos apóstolos depois de Pentecostes. E o texto hoje diz, e eles ficaram cheios do Espírito. Eu posso estar errado, mas o nível, a dose da graça e do Espírito em nós ainda é muito baixa. Concorda ou não? Nós precisamos, a exemplo dos santos, ser mais intensos na busca da graça. Como é bom rezar no dia da primeira Eucaristia dos meus filhos, dos meus netos. Como é bom. No dia da coroação do meu neto, da minha neta. Como é bom. Dia 28, como é bom. Mas eu não posso rezar só esses dias. E se eu rezar só esses dias, eu não vou ser motivação para eles, porque eu não vou conseguir. Minha prioridade precisa ser Deus, para a prioridade dos que eu amo ser Deus. E nós temos lutado muito em nossas conversas, em nossas formações aqui, em nossa paróquia. Os pais são os primeiros, e nós chegamos como parceiros de vocês. Então, que a partir dessa primeira Eucaristia, e daqui a uns dias, perseverando na catequese da perseverança, recebendo o que muitos ontem receberam em nossa paróquia,
mas uma unção de Deus. Eu achei muito bonito Dom José Carlos dizendo isso. Os sacramentos são as unções de Deus para conseguirmos caminhar com Ele. Somos ungidos no batismo, somos ungidos hoje, somos ungidos na crisma. Se vamos casar na igreja, somos ungidos com o sacramento do matrimônio. Se torna um consagrado, um padre, são ungidos pelo sacramento da unção, graça em mim, para eu ser diferenciado em Deus, diferenciado no amor. Então que nós vejamos vocês, domingo sim, mas cada vez mais vezes aqui. Daqui a um mês, eu quero nessa missa das 9, pedir assim: levante a mão, por favor, todas as crianças que dia 24 de maio fizeram a primeira Eucaristia. Aí levanta a mão, e agora levanta a mão aí, todo mundo que vai fazer a primeira. Aí eu quero ver vocês todos aqui, combinado? Dia 24 de junho, não é isso? Não sei se dá nem domingo. Entendeu? Aí já pensou se o padre pedir para levantar a mão e não tiver nenhum de vocês na missa? Agora fique caladinho. Agora os pais deles, os familiares deles. Eu quero que levante a mão todos os pais, os responsáveis das crianças que fizeram a primeira Eucaristia dia 24 de maio. Aí vocês, levanta aí a mão. Olha o tanto, ó. As criancinhas, dê uma salva de palmas aos seus pais, familiares. Legal, né? Aí naquela missa, vai ser toda a igreja levantada a mão, que vocês vão estar aqui rezando. Não é isso? Rezando conosco. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.